porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei, Sem medo, então terei vitória. verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Deus único, incomparável. Bom dia, irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estarmos aqui na casa do Senhor, louvando e engrandecendo seu santo nome. Amém? Bom dia a você que nos assiste pela internet, que sua vida seja extremamente abençoada pela palavra de hoje. Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa manhã que estamos aqui na presença do nosso Deus. Senhor Pai, Paizinho querido, obrigado, Senhor, por mais uma manhã que o Senhor nos concedeu. Obrigado por estarmos aqui na Tua casa, te louvando e engrandecendo o Seu santo nome. Nos coloque, Senhor, à disposição, com nosso coração aberto para ouvir mais uma vez da Tua palavra. Abençoe nosso pastor, que se colocou à disposição para estar aqui, Senhor,
louvando e agradecendo o seu santo nome. Obrigado mais uma vez, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé para estar louvando o Senhor com o hino do cantor cristão 437, As Boas Novas. Povo de Deus, cumpri o vosso encargo de proclamar do nosso Deus de amor, pois Ele compassivo não deseja a perdição do pobre pecador. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes proclamai. Ó, contemplai milhares que perecem, presos nas garras do pecado e mal, sem que haja quem com pena lhes indique Cristo Jesus, libertador real. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes proclamai. Não consistais que fiquem desgarradas as almas pelas quais Jesus sofreu. Haja cuidado que ninguém se perca por descuidar-nos o mandado seu. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes proclamai. Disseminai entre as nações e tribos que o nosso Deus é o Deus do eterno amor, que Ele deixou as glórias infinitas para salvar o mundo pecador. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes proclamai. Ó, consagrai os vossos bens e filhos para difundir de Cristo a santa luz, com orações constantes, fervorosas, auxiliai a causa de Jesus. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes proclamai. Mas antes dessa vinda, apregoar a graça e seu amor, que estejam prontos todos os remidos para aclamá-lo, Cristo Redentor. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes proclamai. Bom, gente, vamos agora estar, vai ser o coluna de oração, pastor? Orar pelos nossos irmãos. O pastor vai estar lendo aqui a coluna de oração. Pode Bem? sentar, irmãos. Pode sentar, irmãos. Nós vamos, antes de ler a nossa coluna de oração, também fazer dois anúncios, três na realidade, né? Tivemos o final da campanha de missões estaduais no domingo. Infelizmente eu não pude estar aqui com os irmãos, mas acompanhei pela internet o nosso culto, e eu quero agradecer o pastor Oloir, que sempre fica à disposição da igreja a nos ajudar. Então eu quero fazer esse agradecimento
ao pastor que nos ajudou à noite aqui na igreja, aos irmãos que vieram também ajudar aqui no nosso mutirão, irmãos que vieram sábado passado e durante a semana estiveram aqui, ontem também estiveram aqui. Então nós tivemos irmãos aí dedicados à pintura da igreja, né, à manutenção da nossa igreja. Então a gente quer agradecer a Deus por essa disponibilidade dos irmãos e agradecer também pela campanha, né, agradecer a irmã Juraci, que esteve à frente dessa campanha, e os irmãos que colaboraram com ela também, né? Tivemos à noite uma atividade especial com a cantina funcionando, os irmãos trouxeram aí coisas aí para venderem também, para ser direcionado para missões estaduais, e essa campanha mais uma vez foi uma bênção e nós alcançamos o nosso objetivo. Temos também para domingo que vem um almoço, melhor dizendo, um café da manhã para os pais. Vai ser um café da manhã da roça. Então, os pais que vierem aí personalizados aí, uma camisa xadrez, né, um chapéuzinho de roceiro aí, né, podem vir, que a gente vai fazer essa atividade, uma brincadeira lá atrás, antes do culto da manhã. Então, os irmãos venham aí para participar dessa atividade, que é o café da manhã do Dia dos Pais. Então, nós vamos estar realizando no domingo que vem. E hoje à noite nós vamos ter o nosso aniversário de ministério, 7 anos à frente da Igreja de São José. Então eu peço aos irmãos que estejam aqui, nós vamos ter aí algumas coisinhas especiais nesse culto da noite. Então nós vamos pedir aos irmãos que compareçam para que nós estejamos comemorando juntos essa data. Bom, eu acho que eu não esqueci de nenhum dos anúncios, então quero também agradecer ao irmão Mozaniel, que esteve cuidando de mim, né, do tombo que eu tive aqui sábado, na hora do mutirão, e não fiquei triste por ter tomado esse tombo. Sei que a propósito de Deus, Deus permitiu que eu tomasse esse tombo, e por isso que estou aqui sentado nessa manhã de domingo para estar aqui com os irmãos. E à noite, né, nós vamos ter o pastor Milton pregando aqui em nossa igreja. Então nós louvamos a Deus aí pela vida dos irmãos que nos ajudaram muito nesses dias aí. Vamos estar nesse momento aí, passando novamente. Senhor, podem se colocar de pé, sim. irmãos. Vamos o fazer anúncio, a coluna o anúncio. de oração, né? Esqueci da coluna de oração, perdão. Vamos estar lendo a coluna de oração. Nós temos notícias boas na nossa coluna de oração. Amém. Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral. E uma das pessoas que nos acompanham é Renata. Renata, ela acompanha o nosso culto regularmente, e ela pediu para agradecer a Deus a recuperação do seu esposo, o Marcelo de Abreu Maldonado. Alguns irmãos sabem desse acidente. Ele caiu de moto, quebrou, teve várias fraturas, e agora já está melhorando, já está próximo de vir para casa. Ele correu até risco de morte, mas hoje já está se recuperando, e ela mandou um zap para mim agradecendo a Deus a oração da igreja, e muito em breve ela estará aqui apresentando o bebezinho dela e trazendo também o seu esposo para agradecer a Deus o livramento. Nós temos a Alda, nós temos a Carmen, a Benaia e o pai Benjamin, Valnério, João, Marcelo, Florentina, Mondiceu, Aidaci, Iraci, Jovaci, Edmeia, Ivonete, Marlene, os irmãos Deusi, Francisca, Maria Nazaré, Thaísa, nosso bairro de São José, Maricá e autoridades. Pai amado, muito obrigado, Pai, porque o Senhor teve misericórdia, Senhor, e livrou, Senhor, de algo muito pior, a vida, Senhor, do esposo da Renata. Muito obrigado, Pai, porque ele já se encontra em recuperação. Muito obrigado porque o Senhor foi bom mais uma vez para com essa vida, Pai, porque o Senhor sempre derrama sobre nós, Senhor, as tuas misericórdias e as tuas bênçãos. Sabemos disso. E mais uma vez, Senhor, o Senhor abençoa a vida dessa família. Toma, Senhor, a recuperação dele em tuas mãos. Muito obrigado, Pai,
porque o Senhor também está me fazendo recuperar do tombo que tomei. Muito obrigado pelo livramento de não ter sido algo pior também. Muito obrigado pela vida dos irmãos que se dedicam, Senhor, a cuidar da tua igreja. Tu possa estar retribuindo cada um deles, Senhor, de acordo com a tua misericórdia, Pai, de acordo com a tua graça. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa a programação de hoje à noite também que teremos aqui na igreja. Seja uma programação abençoada. Abençoe a vida do pastor Oloí, pastor Milton, Pai, que estará pregando aqui. Toma em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé para estarmos louvando o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a ti, tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos virão, e és tu, sim, és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Meus irmãos, Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a ti, tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És tu,
Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós, pouca graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós, pouca graça e favor. Grande é o Senhor, digno de louvor, amém? Amém.
sentar, irmãos. Nós vamos estar refletindo na palavra de Deus, no tema na multiplicação de Deus. Nós vamos estar lendo no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7, que conta uma das histórias vividas pelo profeta Eliseu em seu ministério, mas um de seus milagres, milagres do Senhor, é claro, mas é pela instrumentalidade desse profeta, o profeta Eliseu. Obrigado, minha irmã. Nós vamos estar lendo na Nova Versão Internacional e refletindo nesse texto, nesse tema também, na multiplicação de Deus. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas muitas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus e lhe disse: vá, vende o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, abençoa a tua palavra lida, aplica ela em nossos corações. Muito obrigado, Pai, porque mais uma vez nós podemos estar ministrados pelo teu Espírito Santo. Cremos nisso, Pai, e que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, aqui, quando fala dos discípulos dos profetas, era porque haviam pessoas que profetizavam em Israel, profetizavam no Reino do Norte e no Reino do Sul, e algumas pessoas elas passavam a se dedicar a essas pessoas, cuidando dessas pessoas e participando também do ensino daquela região no qual eles moravam. Então esses homens, eles se dedicavam a isso. E por se dedicarem dessa forma a esse ministério, muitos deles deixavam de trabalhar numa atividade mais efetiva e ter o seu salário de uma forma mais, vamos dizer assim, ganhando mais do que as outras pessoas que trabalhavam diretamente com alguma atividade. Por eles se dedicarem muito a esse ministério profético, ele muitas vezes deixavam em falta as famílias, E é algo também para a gente refletir um pouco, porque a gente vê também que muitos pastores, muitos líderes religiosos, eles pecam nessa questão, às vezes eles se dedicam muito ao ministério, deixam de ministrar as suas casas, e muitas vezes a gente vê filhos de pastores desviados, até porque eles não se dedicaram muito às suas famílias e mais ao ministério. A gente precisa de um equilíbrio, na obra do Senhor. A gente não pode também deixar as atividades do nosso lar, cuidar da família. Por exemplo, quando nós viemos aqui para a igreja, o nosso culto da manhã,
muitas vezes terminava depois de meio-dia. Então, eu ficava preocupado com as irmãs que tinham os seus esposos que não eram crentes, e chegarem em casa e ali elas começarem a preparar o seu almoço e tal. Então, eu sempre tive muito cuidado com relação a isso, até, por exemplo, em algumas festividades, final do ano, Natal e Ano Novo, onde muitas mulheres que tinham seus maridos não crentes, elas tinham que chegar depois da comemoração dessas datas, e a gente passou a ter o cuidado de comemorar antes esses eventos, para que elas estivessem presentes em seus lares, né? Então, de alguma forma também, esse homem, ele deixou em falta a sua família. Então, a gente precisa ter cuidado. Na vida espiritual, nós temos que ter um equilíbrio, né? Para que a gente não peque em excessos também, deixando as atividades do lar em segundo plano. A gente tem que ter a nossa vida espiritual de maneira muito equilibrada. Então, esse homem, ele deixou ir também, no contexto, levando em consideração o contexto no qual se vivia, a mulher ela não tinha facilidade de arrumar emprego e de cuidar do seu lar. Então, eram fatores assim que levaram àquele momento difícil daquela família. Ele fez, né, dívidas pelo jeito aqui, e as dívidas ficaram para a viúva. Como ela ia suprir essas dívidas? Ela não conseguiria suprir essas dívidas arrumando um trabalho. E aí ela demonstra aqui fé em Deus. E a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto, e vamos estar usando como aplicação prática em nossa vida, é que na multiplicação de Deus, o servo de Deus, ele não fica desamparado. E foi foi algo que ela demonstrou isso. Ela não foi pedir ajuda a Eliseu, ela foi pedir a ajuda de Deus. Eliseu, ele era um instrumento nas mãos de Deus. Ela foi buscar em Deus o seu amparo. E isso é uma promessa de Deus sobre aquele que é fiel a Ele? E a gente vai ver isso na sua palavra. Bom, em primeiro lugar, a gente vê no texto, certo dia, a mulher de uns discípulos foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. Tu sabes que ele temia ao Senhor. Aquele que teme ao Senhor, ele não fica desamparado. Isso é uma promessa de Deus que está em Salmos 128, 4. Vamos abrir a nossa Bíblia, se os irmãos tiverem a sua Bíblia aí, né? Podem abrir a sua Bíblia, e a irmã, se puder colocar esses textos aí, eu pego a Edi, né? Desprevenida, mas ela chega lá, né? Nisso aí. Salmo 128, versículo 4. Olha que palavra de promessa que nós temos na Bíblia. É para aquele que teme ao Senhor. E essa mulher, ela confiava nisso. Assim será abençoado. Aqui está o homem, né? Mas é o ser humano que teme ao Senhor. Então, irmãos, quando nós tememos ao Senhor, quando nós o respeitamos, quando nós o buscamos, quando nós o adoramos, nós temos a promessa de Deus que Ele irá nos abençoar. Isso é uma promessa bíblica, isso é uma promessa que está na sua palavra, e essa promessa se cumpre na vida daquele que teme ao Senhor. Uma outra promessa também que está no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 26. Provérbios 14, 26. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Olha o que acontece, tá? Essa mulher, ela parecia que estava lendo a Bíblia que nós temos hoje. Ela tinha essa facilidade para buscar esses textos e lê-los. Ela não tinha essa facilidade.
ela foi instruída com esses textos aqui, como nós estamos sendo instruídos nessa manhã pela sua palavra? Ela não tinha. Mas ela cria em uma promessa que realmente aconteceu na sua vida. Então, irmãos, olha como é que os pais que temem ao Senhor, eles deixam um legado para os seus filhos. A bênção de Deus sobre a vida deles. E aquela mulher estava indo pedir algo que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração, que ela podia buscar. E no Salmo 137, 25, é um texto que muitos irmãos conhecem. Salmo 37, 25. Muitos irmãos já devem conhecer esse texto, mas nós vamos estar lendo ele também. Salmo 37, 25. Já fui jovem e agora sou velho. Acho que isso daí está se referindo a mim, né? Que tem irmãos que me viram lá, né? Cristiano tirou uma foto minha com a minha cadelinha lá cuidando de mim, e aí teve um irmão que falou assim: o pastor está velhinho, né? Colocou nos seus comentários, né? E ainda deixou o cavanhaque, porque é mais velho ainda, né? Não, pastor, não deixa o cavanhaque não, que vai te deixar mais velho ainda. Não tem problema não, eu sei que estou velhinho. Eu caí na escada, o irmão José trepou na escada, deve estar mais novo que eu, não caiu da escada, né? Na mesma escada. Né? Então, né, os irmãos verem como é que a escada está me derrubando, porque acho que é por causa da idade mesmo. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Promessa bíblica para aquele que teme ao Senhor, né? Ele jamais ficará desamparado pelo Senhor e ainda deixará um legado para as suas gerações. Maravilhoso, né? Ter isso na palavra de Deus como promessa para aquele que teme a Deus. Em segundo lugar, na multiplicação de Deus, o pouco se transforma em muito. Irmãos, já experimentaram isso na sua vida? Um pouco salário, às vezes, que a gente ganha, chega no final do mês, ainda sobeja alguma coisa. Impressionante como Deus, Ele multiplica aquilo que nós temos. Quantos já experimentaram isso? Aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que não se preocupam em colocar, por exemplo, o seu dízimo como primícias, né, para Deus, porque o dízimo é as primícias. Quando nós recebemos aquilo que é o nosso salário, o nosso sustento, e a gente entrega o dízimo a Deus, a gente vê como Deus ele multiplica aquilo que fica para que nós vamos utilizar para nosso sustento. Irmãos, está na palavra de Deus. Dízimo é algo bíblico. Então nós temos que aplicar isso na nossa vida. Irmãos, quanto mais nós aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida, mais isso que nós falamos como experiência pessoal vai confirmar aquilo que está na palavra de Deus, mas a gente muitas vezes não recebe. Muitos irmãos não sabem que isso é uma realidade, não experimentam isso, porque não praticam aquilo que está na palavra de Deus, a fidelidade. Deus corresponde à nossa fidelidade. Ele fala: fazei prova de mim com relação ao dízimo, né? Ele fala isso, não fala? Fazei prova de mim. Quando ele fala na questão do dízimo lá em Malaquias 3:10. E alguém na internet vai falar assim: já está falando em dinheiro. Não falo em dinheiro, eu falo de tudo, porque eu não sou mesquinho, nunca fui com relação a essas questões. Eu posso falar com alegria, irmãos, e muitos irmãos têm essa experiência em sua vida, como Deus, Ele corresponde à nossa fidelidade. Isso daí não é vergonha para ninguém, não. Podem falar.
a gente não coloca o dinheiro em primeiro lugar. Eu nunca coloquei em cima do púlpito, mas eu falo disso com uma tranquilidade. Não tem problema nenhum de falar da questão do dízimo, da fidelidade financeira, daquilo que Ele derrama sobre nós, do pouco que nós temos, que Ele faz ser muito em nossa vida, Ele multiplica. E aí, no versículo 2, a gente vê isso. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então ela tinha pouco. Ela tinha pouquinho. Mas o pouco para ela era quase nada para o sustento dela. Irmãos, tem uma parábola de Jesus que ele conta em Mateus capítulo 25, versículo 15. Mateus 25, 15 e 21. São dois versículos que eu gostaria de ler. Parábolas os irmãos já conhecem. Um deu 5 talentos, é a parábola dos talentos. O outro 2, o outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. Versículo 21, irmão. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Irmãos, olha, na minha experiência de vida cristã, eu sempre vi que os irmãos que têm pouco, às vezes financeiramente, têm poucos recursos, eles são mais fiéis na questão de colocarem aquilo que têm diante de Deus. E muitas vezes pessoas que têm muito dentro das igrejas, eles acham que o seu dízimo é maior, ou sua contribuição é maior do que a contribuição dos outros que têm pouco recurso. Na ótica de Deus, isso é verdade? Aquele dizimista que ganha o seu salário mínimo, mas que coloca os seus 10% ali diante do Senhor, ele deu menos do que aquele que ganha uma fortuna e coloca os seus 10%? Na ótica de Deus, não. Na ótica de Deus nunca foi assim. O próprio Jesus Cristo, quando as pessoas colocavam ali as suas ofertas diante do altar, quem foi aquele que deu a maior oferta? Foi a viúva pobre, que deu 2 moedinhas. Então, na ótica de Deus, aquilo que nós chegamos com um pouco diante dele, é o quê? Fidelidade. É fidelidade. É exemplo daquilo que fazemos de bom diante do Senhor. É a avaliação dele. Foste fiel no pouco, e ele te colocará no muito. Aquele que é fiel no pouco, ele chega a ter muito também. Ele pode chegar a ter muito, ou ele pode continuar no pouco. Mas mesmo assim, Deus vai estar agindo como a gente vê, como Ele age na nossa prosperidade. Não é a gente tem excesso, não, irmãos. Às vezes a gente acha que prosperidade, a palavra prosperidade nos leva a essa conclusão, né? Prosperidade é a gente ter aquilo que a gente precisa. Isso é que é prosperidade. Os irmãos não se acham prósperos porque tem aquilo que precisam? Eu me acho. Eu acho que tem muito. Eu tenho tudo aquilo que eu preciso, que Deus tem me dado. Isso é que é prosperidade. E olha, quando nós colocamos ali a nossa fidelidade em prática, e o pouco que nós temos, nós colocamos diante do Senhor, Ele nos honra. Isso está na sua palavra. Nós temos que praticar isso. Mais uma vez, eu insisto nisso, irmãos. Pratiquemos o que a palavra de Deus nos ensina. Em terceiro lugar, na multiplicação de Deus, Ele quer que nós coloquemos muito diante dEle.
Por quê? Porque também Ele quer derramar muito nas nossas vidas. E aí, nessa multiplicação dele, né, nessa matemática de Deus, Ele também quer muito. Mas será que nós temos colocado muito diante de Deus? Ou nós temos colocado o pouco diante de Deus? Olha, no milagre, ele pede o seguinte para ela: então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Peça muitas. Às vezes a gente coloca muito diante daquilo que a gente quer na nossa vida secular, daquilo que a gente quer nesse mundo, desfrutar nesse mundo, a gente coloca muito. E é uma realidade do ser humano mesmo. A gente, né, coloca muito empenho naquilo que vai saciar os nossos sonhos, os nossos desejos. Mas e diante de Deus? Mas olha, o povo de Israel, ele experimentou que não é esse o caminho. Eles começaram a buscar ali recursos para eles, mas do lugar onde viria as bênçãos não estavam vindo. Que era o quê? De Deus. E eles experimentaram isso na volta do cativeiro. Irmã Edi, Ageu, capítulo 1, versículos 8 e 9. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperam muito. Olha o que Deus estava falando com o povo, porque eles estavam buscando adornar as suas casas, fazer as suas casas, ter o seu conforto, mas esqueceram da obra do Senhor. Aí ele diz assim: vocês esperavam muito, mas para surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para a casa, eu dissipei como um sopro. E por isso por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Às vezes a gente quer tanto de Deus: Senhor, por que o Senhor não me dá aquilo que eu preciso para a minha vida? Por que eu busco, eu não estou conseguindo alcançar os meus objetivos? Por que eu recebo tão pouco? Porque você tem buscado para os seus próprios interesses, você tem pedido para os seus próprios interesses. Pede segundo a vontade de Deus, que a palavra de Deus fala isso também, nos orienta a isso também. A gente pede e não recebe porque a gente pede o quê? Mal, errado. Aí a gente não recebe, que a gente pede para os nossos próprios desejos. E se nós começarmos a pedir segundo a vontade de Deus, para engrandecer a Ele, para usar para a obra do Senhor? Olha, eu pedi tanto para ter carro, pedi mesmo, a minha vida toda, mas eu sempre pedi a Deus o seguinte: Senhor, que o meu carro seja uma bênção na obra do Senhor. Eu já contei essa história aqui para os irmãos, mas talvez na internet, né, eu não tenha contado. Eu me lembro de uma situação que um irmão de uma outra igreja estava me falou: pastor, tinha uma irmã que tinha um carro, o carro dela era muito bem cuidado, muito bonitinho. E aí, ia ter uma atividade numa congregação da igreja, o lugar era um lugar muito distante, lá onde Judas perdeu a bota, né? Como costumam falar, né? E muito buraco, muita lama. E pela manhã os irmãos começaram a chamar os irmãos, falar assim: irmã, a gente precisa de pessoas para disponibilizarem os carros, para poder a gente encher os carros para levar lá, para fazer uma atividade bem bacana. Ela: irmão, o quê? Eu vou lá naquele lugar, deve ter chamado até de sovaco de cobra, né? Quando o lugar também é ruim, né? Vou lá naquele sovaco de cobra, levar meu carro
para aquele lugar lá, todo esburacado, de lama, meu carro está limpinho. O irmão não falou mais nada, mas a igreja foi na atividade. Naquela semana, o carro estava parado num lugar, passou uma carreta por cima do carro daquela irmã, acabou com o carro dela, né? Quando a gente fala, né, não é dinheiro, irmãos, como eu falei também, já de uma história de um pastor que foi pregar para uma pessoa que tinha muito dinheiro na cidade. No final ela falou assim: pastor, o que eu tenho que dar de dinheiro para entrar para a tua igreja? O pastor falou: não tem que dar dinheiro, não tem que dar é tudo. Nossa vida tem que ser tudo, irmãos. É tudo para Deus. Tem alguma coisa que a gente não vai dar para Deus? Tudo é de Deus. Jó, ele tinha exatamente esse sentimento, por isso que ele permaneceu fiel. Quando ele perdeu tudo, perdeu o filho, perdeu os bens, perdeu a saúde. Ele sabia que nu ele tinha vindo ao mundo, nu ele ia partir desse mundo. Tudo era dele, era de Deus, ele tinha consciência disso. Eu só estava querendo entender o que estava acontecendo. O questionamento dele era plausível, e Deus entendeu isso, tá? Mas o que se passava no coração de Jó era isso. Ele sabia que tudo pertencia a Deus. Em quarto lugar, ele espera a nossa disposição para ele multiplicar. Versículo 5 diz assim: depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Ela não falou: mas em quantas casas eu vou entrar? Não, ela tomou uma atitude e foi realizar aquilo que o profeta havia lhe dito. Irmãos, nós temos que nos colocar à disposição, porque não adianta nada ouvirmos das promessas de Deus. Sabemos que Deus pode fazer muito em nossa vida, mas se não nos colocarmos à disposição para fazer a nossa parte. Vocês podem ver que em alguns milagres foi deixado alguma coisa para o ser humano fazer, né? Por exemplo, Jesus Cristo, quando vai curar um cego, quando ele pega ali, cospe na lama e faz ali um lodo ali e coloca na vista daquele cego, ele faz o quê? Não, vem cá que eu vou lavar a sua vista. Não, vai lá e se lava no tanque. Ele tinha que tomar aquela atitude, não é verdade? Lázaro, isso daí várias vezes pastores pregam sobre isso. Tirai a pedra. Ele podia tirar a pedra, até pela força do seu poder, mover a pedra, né? Eu vou tirar a pedra, peraí. Levantar a mão e tirar a pedra. Tirar a pedra. Depois que Lázaro sai do túmulo, desatai-o. Algumas coisas dependem de nós. E nesse milagre aqui, dependia da disposição dessa mulher em seguir a orientação do profeta. E, em último lugar, o limite da multiplicação está onde? No poder de Deus. O limite da multiplicação está em nós. Nós é que limitamos a multiplicação que Deus quer fazer na nossa vida. Olha só, quando chega no final da ação de Deus, do milagre de Deus. Versículo 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Olha, alguns pregadores falam: o azeite é o Espírito Santo. Não, o azeite é o agir de Deus. E está limitado àquilo que nós vamos fazer também diante de Deus. Nós vamos buscar. Quantas vasilhas ela buscou? Foi suficiente
para ela pagar a dívida para os seus filhos não serem levados escravos? Não diz o texto se foi só suficiente para aquilo. Foi suficiente para ela pagar a sua dívida, ainda viver ainda daquele milagre ainda para toda a sua vida? Será que foi o suficiente para isso? O milagre era para isso, tá? Mas no final só diz o seguinte: quando acabaram-se as vasilhas, acabou o agir de Deus. E quando que acabou o agir de Deus? Quando Deus não podia fazer mais nada, porque o limite foi a quantidade de vasilhas que ela colocou diante do Senhor para fazer o milagre. Então, nós é que limitamos a multiplicação de Deus. Olha, busquemos mais vasilhas, busquemos nos colocar mais na presença do Senhor, orar mais, buscar mais a palavra de Deus, fazer mais a sua obra, fazer mais convites para que as pessoas venham à igreja, participem do culto. Eu fiquei tão feliz quando... olha, irmãos, eu não fico feliz. Teve uma vez que um pastor falou que ele ficava tão preocupado em quando ele pregava, vir as pessoas à frente, quando ele passava o púlpito para uma outra pessoa, e a pessoa, ela fazia um apelo, as pessoas vinham à frente, ela ficava meio que chateada, porque não foi ela que tinha pregado. Olha que situação, né? Mas na obra do Senhor, quando é feita uma obra, é feita por um ministério, é feito por alguém, e aquilo deu certo, e produziu vidas, e edificação da igreja, nós temos que glorificar a Deus. E domingo passado, o que aconteceu? Uma pessoa veio à frente na hora do culto, a gente vibrava em casa, a gente orava, agradecia a Deus por aquela vida. Era de outro estado, irmão, saiu daqui, mas aceitou a Cristo como Salvador, vai ser crente em outro lugar, é visão de reino. Pastor, Mozaniel, feliz da vida, pastor, tinham 10 pessoas visitando a igreja domingo à noite. Graças a Deus, irmãos. 10 pessoas estavam aqui na igreja, visitando a nossa igreja domingo à noite. Tá? Por quê? Porque nós estamos orando, nós estamos fazendo a obra, vamos fazer mais. Quanto mais fizermos, mais pessoas vão estar se entregando a Cristo como Salvador, mais pessoas estarão entrando para o reino. Se ficarem aqui, amém. Se não ficarem, vão ser salvas para o reino de Deus. Essa deve ser a nossa visão, mas para que nós alcancemos a nossa família, para que alcancemos esse bairro, para que alcancemos os nossos colegas de trabalho, nós precisamos estar mais e mais na presença do Senhor, para que o milagre que Ele tem para fazer nas nossas vidas, para que as bênçãos que Ele tem para derramar em nossas vidas, elas não cessem de acontecer em nossas vidas. Amém? Porque enquanto eu estiver aqui, eu quero ser abençoado. Eu acho que os irmãos também, né? Então vamos nos colocar cada vez mais diante do Senhor. Vamos estar louvando a Deus nesse momento com mais 2 cânticos, e assim nós estaremos encerrando o culto dessa manhã.
leva sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. La, 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 inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar.
aos montes. Suba aos montes devagar, e o Senhor vai guiar. Segue os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. As trombetas? As trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão, e as muralhas ruirão, e as muralhas ruirão. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo culto dessa manhã. Leva-nos em paz para os nossos lares, no nome de Jesus. Amém.